Olá, galera do primeira série Ensino Médio Biologia, professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo o assunto lipídios, tá? Objetivos dessa aula, reconhecer os lipídios como substâncias orgânicas, também, né, dentro das demais orgânicas, e suas relações com a natureza e com o organismo. Identificar os diferentes tipos de lipídios e também as suas funções específicas. Muito bem, eu sei que você sabe. Lavar as mãos só com água e sabão também mata o coronavírus? A gente ouve falar muito do álcool gel, tem que usar o álcool, pelo menos, né, o álcool líquido ou gel, mas o sabão também mata o coronavírus? A água com sabão? Bom, vamos lá. Assim como o álcool, a água com sabão tem o potencial de destruir a cápsula do vírus, facilitando assim a sua morte. Então, ela remove estruturas dessa cápsula e faz com que morra, né, o vírus. Não somente o coronavírus, mas demais outros vírus também têm esse potencial. Portanto, a lavagem das mãos é essencial também na prevenção dessas doenças causadas por vírus. Sugestão de leitura da Folha de São Paulo. Muito interessante, gente. O mesmo assunto, né, lavar as mãos com água e sabão, ele já diz que mata o coronavírus, né, mas entendendo basicamente, né? O vírus, vamos colocar aqui o coronavírus, então, ele é formado aqui por essa cápsula, né, externa de proteínas e mais esses espinhos, né? Esses vírus, ele usa o espinho para entrar na célula humana e se replicar. Ele usa o espinho num receptor específico de membrana que tem na nossa célula e ali ele adentra e se replica, tá? Desinfetantes de mãos. Usar desinfetantes com concentração de pelo menos 60% de álcool para limpar as mãos vigorosamente já é uma boa alternativa. E também a destruição do vírus leva mais ou menos 20 segundos, né? Você lavando a mão com água e sabão. Beleza. Aqui aparece a imagem, né? Destruindo essa estrutura do vírus, né? Proporcionando a sua morte. Muito bem, gente. Então vamos diretamente ao assunto sobre lipídios. Beleza, gente. Os lipídios estão presentes aonde? Nas gorduras, nos óleos, nas ceras e entre outros, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, que caracteriza ele como uma substância orgânica. Beleza? Eles são insolúveis em água, ou seja, são apolares em relação à água, eles não se ligam, eles são hidrofóbicos, né? E são solúveis em solventes apolares, como por exemplo o álcool, o éter e entre outros também. Tá? Aqui tem uma pequena animaçãozinha, né, falando ali da água, né, que é uma substância hidrofóbica, convidando ali para sair o óleo para sair, o óleo falando que não pode se misturar com eles. Tá? Só uma animaçãozinha ali. Beleza, gente. Funções dos lipídios. Com base nas funções, agora a gente vai entendendo onde ele está presente e a importância dele na nossa vida. Armazenar energia, tá? Ele é um composto energético, ele fica armazenado no nosso organismo e ele vai sendo utilizado conforme a necessidade. Ele está presente nas membranas celulares, também nos carotenoides, ok? Nos hormônios, existem hormônios que são hormônios proteicos e hormônios à base de lipídios. Por exemplo, testosterona, progesterona, estrógeno, são hormônios que são feitos de lipídios. Também a função de isolante térmico, você pode ver o animalzinho aqui, ó, na neve, o que que acontece? Essa gordura que existe ali, esse lipídio que existe ali no organismo dele, ajuda com que esse animal tenha a capacidade de suportar grandes variações, né, grandes intensidades de frio. Eles também são impermeabilizantes, como você pode ver aqui, ó, nessa foto da maçã ali, ele cria uma espécie de uma película, né, ajudando ali, e também em algumas vitaminas, que são lipossolúveis, né? Então tem um grupo de vitaminas chamadas lipossolúveis. Beleza, gente. Vamos a um quiz, a um primeiro quiz aqui na nossa aula. Em seres humanos, a fonte primária de obtenção de energia e a principal reserva energética são, respectivamente, letra A, lipídios e proteínas, letra B, carboidratos e proteínas, letra C, proteínas e lipídios, ou letra E, carboidratos e lipídios. Veja que está falando respectivamente, na respectiva ordem, beleza? Tempinho para vocês aí, a gente já volta.
Gente, essa é bem tranquilinha, né? Veja, obtenção de energia e reserva energética. Então, isso é função dos carboidratos ser a obtenção e a reserva na forma de lipídios, principalmente de gordura no nosso corpo. Ok? Beleza, gente. Dentro do grupo, né, dos lipídios, nós temos os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, tá? Em células animais, ele serve de reserva também, né? Reserva energética. A célula responsável por armazenar a gordura, né, sendo a reserva energética, chama-se adipócito. Então, as células gordurosas são chamadas de adipócitos, são especializadas em armazenar os triglicerídeos, no caso dos vertebrados. Aqui, um desenho, um esqueminha para você entender como que é uma célula adiposa e a reserva de gordura bem grande ali no seu citoplasma. Beleza. Nós temos as chamadas gorduras saturadas e as gorduras insaturadas e também as chamadas gorduras hidrogenadas, que são as gorduras trans, que elas são trabalhadas na indústria, né, obtendo uma outra conformação. As gorduras saturadas, pelo próprio esqueminha aqui que você está vendo, gente, o que acontece? Nesse esqueminha você vai ter apenas ligações carbônicas simples e nas insaturadas ela tem ligações duplas. Mas a gordura vegetal, a gordura hidrogenada, que a gente vai chamar de trans, ela vai ser trabalhada quimicamente, né, até se tornar um outro tipo de gordura. Porém, ela é bastante prejudicial para a saúde. Os fosfolipídios é um outro grupo, né, de lipídios que eles estão presentes nas membranas celulares, né, das células animais, vegetais e tudo mais. As membranas celulares, elas formam a chamada bicamada lipídica e são compostos pelos fosfolipídios que teriam aqui, ó, uma cabeça hidrofílica, ou seja, com afinidade com a água, e uma cauda hidrofóbica, sem afinidade com a água. Elas estão em posições contrárias, tá? A gente vai chamar de moléculas anfipáticas justamente por ter essa dualidade ali entre hidrofílica e hidrofóbica, beleza? Ela está presente ali selecionando o que entra, o que sai da membrana plasmática e tudo mais, o que atravessa e não. Beleza, os esteroides, um outro grupo de lipídios, beleza? A função dos esteroides regula a fluidez da membrana animal, então eles estão presentes na membrana, permitindo a fluidez das substâncias por entre os fosfolipídios ali. E também é uma substância precursora dos hormônios sexuais. Quais são esses hormônios sexuais? Estrogênio, progesterona, testosterona e assim vai. Vamos usar um segundo quiz aqui, gente. Os lipídios são substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, que desempenham diversas funções nos seres vivos. Um dos importantes papéis dos lipídios nos seres vivos é, vamos lá, letra A, atuar como aceleradores nas reações. Letra B, servir como fonte de reserva energética. Letra C, formar as estruturas celulares. Ou letra D, associar-se com a água para a realização de reações. Beleza, gente? Mais aquele tempinho básico lá para vocês responderem e a gente já volta.
Gente, então tranquilo, ó. Os lipídios, né, insolúveis em água, insolúveis em solventes orgânicos, né, tem diversas funções no organismo. Importante papel nos seres vivos é servir como fontes de reserva energética, tá, gente? Então, conforme o organismo, né, no caso humano, por exemplo, as gorduras servem como essa reserva energética. Também faz uma proteção térmica, ajuda, né, com relação ao frio, né, e tudo mais. Então, ela tem esses importantes papéis ali. Em termos de colesterol, gente, temos o seguinte: o colesterol não é uma coisa única, tá? Ele vai ser dividido em dois tipos básicos: o colesterol de alta densidade e o de baixa densidade. O de baixa densidade a gente vai chamar de LDL. Ele é ruim para o organismo, ele não é bom, ele pode causar doença, tá? E o HDL é bom para o organismo. Porém, você não pode viver sem um ou sem o outro. A interação dos dois é importante. Os dois têm um papel fundamental no organismo. Vocês vejam pelo desenho aqui, ó, o LDL depositando essa gordurinha no vaso sanguíneo e o HDL removendo essa gordurinha, tá? Então, ali a gente já consegue perceber a importância de um e de outro. Muito bem. Nesse vaso sanguíneo cortado, ele é artificial, é um desenho, é um esquema, né, digitalizado ali. Ele vai mostrar para você o vaso sanguíneo e dentro do vaso sanguíneo a deposição de gordura. Então vamos pensar um pouquinho, gente. Como o trânsito do sangue ali está bloqueado, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão sobre isso e isso também pode vir fazer com que haja aumento da pressão arterial da pessoa e, consequentemente, também entupimentos com falta de oxigenação, falta de chegada de alimento através do sangue em determinadas regiões, tá? Esse processo aqui de formação dessas placas a gente vai chamar de aterosclerose, tá? E ele é, com certeza, ligado diretamente a acidentes vasculares cerebrais, infarto e pressão alta. Beleza. Aqui aparece também nessa imagenzinha também para você o bloqueio, tá? Muitas vezes a pessoa tem ali um mal súbito justamente por causa disso. Muitos tratamentos com medicamentos em geral tentam remover isso aqui, mas em outros casos tem que ter um procedimento um pouco mais invasivo para conseguir destruir essas formações, essas placas que são extremamente prejudiciais, estando relacionados diretamente às doenças cardiovasculares. Beleza, gente? Também nós vamos ter os lipídios nos carotenoides, né? Formando os pigmentos de diversos alimentos, né? Tons vermelhos, verdes, amarelos, né? Presentes nos alimentos também é um tipo de lipídio, tá? E aqui você pode ver uma colmeia, tá, gente? Todo esse interior da colmeia, ele é revestido com uma espécie de uma cera, que são os cerídeos, que fazem a chamada impermeabilização da colmeia, tá? Então, também é um grupo bastante importante a nível animal. Beleza, gente? Vamos a mais um exercício aqui. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos lipídios. Beleza? Letra A, eles funcionam como reserva energética. Letra B, eles atuam na impermeabilização de superfícies que sofrem com a desidratação. Compõem a membrana plasmática, ajudam a compor hormônios e atuam como catalisadores biológicos. Veja bem, está falando de uma das alternativas que não se refere à importância biológica dos lipídios. Portanto, 4 delas se referem, uma delas não. Qual é essa? Dou um tempinho e a gente já volta.
Então, galera, veja bem, uma delas apenas não se refere. Reserva energética? Sim, com certeza. Impermeabilização de superfície? Sim, com as ceras, né? Compõe membrana plasmática? Sim, com os fosfolipídios. Ajudam a compor hormônios? Sim, também os hormônios esteroides, né? Porém, eles não atuam como catalisadores biológicos. Isso é função das enzimas e as enzimas pertencem ao grupo das proteínas, tá? Os catalisadores biológicos aceleram as reações químicas do organismo. E isso não é uma das funções dos lipídios, ok? Anota aí, gente. Os lipídios apresentam diversas funções orgânicas. Reserva energética, isolante térmico, além de colaborar na composição da membrana plasmática das células. Então, quer dizer, ele tem uma importância bastante grande. Os ácidos nucleicos contêm o material genético, que é o DNA ou RNA, com todas as informações que permitirão a síntese de diversas proteínas que determinarão as características e diferenças de cada ser vivo. Portanto, gente, os lipídios, assim, eles estão presentes e muito, né? Com muita importância em várias situações do nosso corpo, da nossa alimentação e tudo mais. Vamos lembrar, os lipídios são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, portanto, são compostos orgânicos, né, por esses três elementos. São insolúveis em água e solúveis em compostos apolares. Eles são representados pelas gorduras, pelos óleos, pelas ceras, pelos fosfolipídios e esteroides. E os ácidos nucleicos são polímeros formados por nucleotídeos e são representados pelo DNA e RNA responsável por produzir e transmitir as informações genéticas. Gente, de um modo geral, o que acontece? Os lipídios, eles, assim, a gente pode pensar, são gorduras, são óleos, né? Eles geralmente vão causar algum problema de saúde. Mas não. Podem ver como é importante a presença desses elementos na nossa dieta, na composição do nosso corpo e para a nossa saúde de um modo geral. Beleza? Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Valeu!